Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 3 de julho de 2022, na nossa série Encontros com a Paz, quando realizamos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos falar do capítulo 37, que tem como título Seria Inútil. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 9, versículo 27, e diz assim: Respondeu-lhes: Já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Então, está em João, capítulo 9, versículo 27. Respondeu-lhes: Já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Capítulo 37 do livro Pão Nosso, seria inútil. E vamos ver o que nos fala o nosso querido Emmanuel. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não perca, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Muito significativa também essa lição de Emmanuel, porque existe sempre uma preocupação por todos nós de exercitarmos o bem e a caridade a todo custo em favor das outras pessoas. Quando nos deparamos com algo novo na nossa vida, é muito comum querer e desejar
repartir isso com aqueles que estão próximos de nós. E em muitos momentos nós acabamos desrespeitando a vontade alheia, o desejo alheio, o querer alheio. Nem sempre nos preocupamos em perguntar se a outra pessoa está interessada nos mesmos pensamentos, nos mesmos sentimentos e naqueles mesmos ensinamentos que acabamos de atribuir a nós próprios através do estudo e do trabalho. Queremos a todo custo passar para a outra pessoa tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que aprendemos. Não paramos para observar se a outra pessoa, se aquela alma que está ali diante de nós, esteja devidamente preparada para receber os mesmos conhecimentos da qual acabamos de receber. Queremos a todo custo que a pessoa também se comprometa como nós perante o novo conhecimento. Isso é muito comum dentro do segmento religioso. Queremos a todo custo transformar as pessoas e fazer com que elas se adaptem às novas indicações religiosas que acabamos de receber. Então, nos tornamos espíritas e muitas vezes queremos que os nossos familiares também assim se comportem. Os nossos amigos, aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia da vida. E Emmanuel é muito claro quando relembra esta passagem de Jesus, quando ele diz, o cego diz, respondeu-lhes, já vô-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Fazendo uma menção àquilo que Jesus havia lhe oferecido naquele instante, naquele momento. E muitas vezes, aquela pessoa da qual estamos querendo modificar, da qual queremos mudar, ela não tem o devido preparo espiritual para aquele instante, para aquela mudança, para aquela transformação. Emmanuel é muito claro quando diz no final, não perca, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Então, muitas vezes, antes que aquele espírito, que aquela alma que está ali diante de nós, ela possa entender e compreender um pouco daquilo que estamos tentando oferecer a ela, é preciso ver se ela esteja devidamente preparada para entender o que nós estamos lhe passando. Se ela não estiver em condições de aprender, de entender, Emmanuel nos orienta que é preciso deixar de lado, esquecer por alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algum tempo, aquelas elucidações minuciosas e repetidas que vamos oferecendo. Aquela alma, ela ainda precisará passar pelo sol e a chuva, o fogo e a água das experiências cotidianas para que possa compreender algo melhor a respeito da vida espiritual. Ele é muito claro também em determinada parte do texto, quando nos diz que nós podemos fazer muitas coisas através do trabalho. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então, eu posso orar por aquela pessoa, eu posso ajudá-la de alguma maneira nas questões materiais e até mesmo espirituais da vida,
mas sem forçá-la a exercitar a mesma fé que eu exercito, sem forçá-la a ser da maneira que eu sou. Não é simplesmente porque vou à casa espírita trabalhar na sopa em favor dos pobres que ela tem que ir junto comigo. De repente, ela não gosta daquele trabalho, ela não se sente à vontade com aquele trabalho, ela não se sente disposta e devidamente à vontade para a realização daquele compromisso, daquela tarefa. Então, isso vem muito de encontro a todos nós, no dia a dia da vida. E olha que nós estamos apenas falando na questão da parte espiritual. Podemos levar isso para dentro do lar, podemos levar isso para dentro do convívio com a família, levamos isso para o trabalho, para o convívio social, para os grupos de lazer e de festas e esportes que muitas vezes participamos. Se a doutrina espírita ela vem preencher a nossa necessidade espiritual, isso não significa dizer que ela também fará o mesmo para a outra pessoa. Nem sempre a outra pessoa está preparada ou está disposta às mesmas revelações que ora recebemos. Se ela chegou para nós e nós a aceitamos de bom grado, e ela veio preencher realmente as nossas necessidades, as nossas dúvidas, aquilo que nos era necessário neste momento, isso significa que nós estamos preparados para receber. Nós estamos à disposição para vivenciar aquele novo ensinamento. E não simplesmente acreditar que pelo fato de estarmos nessa condição, que o outro também esteja. Muitas vezes é até uma falta de respeito da nossa parte agir dessa forma. Invadimos a privacidade da outra pessoa, invadimos a sua liberdade de escolha, o chamado livre-arbítrio, sendo que Deus mesmo não age assim conosco. Nós somos levados a determinadas situações, a determinadas experiências, ao conhecimento da doutrina espírita, porque, na realidade, nós já estamos preparados a vivenciar aquela situação, aquela experiência, a conhecer a doutrina espírita. Então, guardemos para nós aquilo que nos foi oferecido. Não num estado de egoísmo, mas num estado de contemplação e felicidade pelo mérito que tivemos em receber novas informações. Conforme vamos evoluindo, conforme vamos estudando e progredindo na nossa marcha evolutiva espiritual, vamos absorvendo novos conhecimentos, vamos recebendo novos atrativos de elevação e desenvolvimento. Podemos, é claro, dividir uma coisa ou outra com aqueles que compartilham a caminhada conosco, mas querer transformá-los na nossa fé e naquilo que somos, como eu disse, seria uma invasão de privacidade daquela alma, daquele companheiro ou companheira de jornada. Talvez a melhor maneira de expressarmos o bem que o novo está nos fazendo é através do nosso exemplo. O exemplo, ele é muito mais forte, ele é muito mais ativo do que 1000 palavras. Porque através do exemplo nós estamos mostrando às outras pessoas aquilo que o novo
ofereceu para nós? Uma mudança de pensamento, de sentimento, de palavras, de ações, de comportamentos. A mudança de rota. O desvio definitivo de situações, de problemas, de posturas que nos causavam uma eterna infelicidade interior, causando muitas vezes indisposições no nosso próprio corpo físico. Enfim, reformulamos a nossa existência e a nossa vida e passamos a oferecer, através do exemplo, o que de melhor estamos retirando daquele novo que nos foi oferecido. Jesus foi, com certeza, algo novo para a população daquele instante, para aquelas almas encarnadas. Muitos deles se preocupavam integralmente em querer transformar o outro para o conhecimento novo que Jesus havia trazido. Enquanto que outros, entendendo a mensagem do Mestre querido, se preocupavam única e exclusivamente em exercitar o exemplo por ele deixado, fazendo com que suas vidas fossem verdadeiros exemplos de transformação e de mudança, para que as outras pessoas, olhando, observando, estudando e entendendo o seu próprio comportamento, assim o fizessem para consigo mesmas. Então vejam vocês como essa lição ela é atual até mesmo nos dias de hoje. Quando queremos forçar as pessoas a determinada postura, a determinado comportamento, quando desejamos que as pessoas ajam da maneira que nós agimos, quando desejamos que as pessoas comunguem da mesma fé que temos. É claro que podemos fazer algum tipo de tentativa, até porque amamos muitas vezes essas pessoas. Mas isso não significa dizer que temos o direito de fustigar as suas vidas para que a todo custo aceitem aquilo que lhes estamos oferecendo. Eu sempre costumo dizer que nós podemos ir até um determinado ponto, onde entre eu e ela existe uma cerca invisível. Eu tenho o direito de chegar até aquela cerca. Aliás, eu tenho o direito e o dever de chegar até aquela cerca. Mas eu não tenho o direito de transpor a cerca. Porque ali envolve o direito da outra pessoa. Então, eu posso ir até um determinado limite. A partir daquele limite, eu não posso seguir adiante. Eu preciso, única e exclusivamente, exercitar o exemplo de cada dia, para que aquela pessoa, através do meu exemplo, ela possa se alterar e se modificar em suas necessidades. Todos nós somos espíritos, almas encarnadas aqui na Terra, mas cada um de nós se encontra numa posição diferente. Podemos ter à nossa frente 2 médicos, mas isso não significa que aqueles 2 espíritos que estão ali naqueles corpos sejam praticamente idênticos em conhecimento. Talvez um médico seja mais experiente do que o outro. Talvez um médico seja mais amoroso que o outro. Talvez um médico seja mais compreensivo que o outro. Não são iguais. São espíritos com experiências diferentes. Mesmo que sejam médicos, mesmo que atuem
na mesma tarefa da medicina. Não são iguais, porque as experiências são diferentes. E há de se respeitar cada um, há de se respeitar o mérito de cada um, pois, na realidade, os dois estão cumprindo a sua tarefa. Um, às vezes, pode ser espírita e outro pode ser católico. Aquele que é espírita não necessariamente é superior ao católico. Muitas vezes, em termos de evolução espiritual, aquele católico seja mais experiente, mais vivenciado, mais experimentado do que aquele espírita. Então, quando olhamos desta forma, quando olhamos na questão espiritual, entendemos perfeitamente esta lição de Emmanuel. Seria inútil, é o capítulo 37 do livro Pão Nosso. Façamos aquilo que for melhor. Façamos aquilo que estiver ao nosso alcance, respeitando ao outro, o seu tempo, a sua hora, o seu dia, as suas necessidades, o seu gosto, o seu desejo, a sua vontade, entendendo que ele também, como diz o próprio Emmanuel durante o texto, o tempo fará com que nós aprendamos aquilo que nos é necessário. O tempo é igual para todos nós. E, com certeza, todos nós vivenciaremos o sol, a chuva, o fogo e a água das experiências de cada dia para amadurecermos e nos tornarmos amanhã espíritos melhores do que hoje. Então, fica aí a lição de hoje do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, capítulo 37, seria inútil. Lembrando que logo mais às 20 horas, neste domingo, 3 de julho, teremos a nossa outra série dos domingos, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a todos vocês um bom final de domingo, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, e uma semana inteiramente abençoada de realizações e de muita felicidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço a todos.